Egito Antigo. Esta terra dos faraós captura nossa imaginação há milhares de anos. É uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu e nos deixou alguns tesouros verdadeiramente surpreendentes. Estou no rastro de 10 dos melhores deles. Maravilhas fabulosas que precisam ser vistas para se acreditar. Ah, de tesouros de ouro inestimáveis. Isso é realmente extraordinário. E os segredos da vida após a morte. Nunca imaginei que abriria a lancheira de Tutancâmon. Até as maravilhas monumentais dos todo-poderosos faraós. É muita pedra pesando sobre nós. Estou explorando esta terra antiga para dar uma nova olhada em alguns dos meus favoritos. Isso é muito sexy. Contagem regressiva. Não acredito que estou fazendo isso. Nossos 10 maiores tesouros do Egito. Egito Antigo. Uma terra governada por faraós. Eles construíram as pirâmides e mumificaram seus mortos na esperança da vida eterna. Seus governantes mais famosos ainda são nomes conhecidos hoje: Cleópatra, Tutancâmon, Ramsés, o Grande. Escolher 10 tesouros desta civilização deslumbrante é muito difícil. Mas preparei uma contagem regressiva que revela alguns dos monumentos mais deslumbrantes do mundo, explora o subsolo profundo para encontrar magníficas tumbas enterradas e nos leva aos bastidores. Incrível, com descobertas mundialmente famosas. Primeiramente, iremos para o Cairo, que é a atual capital do Egito, para o número 10 na minha contagem regressiva dos 10 maiores tesouros. É a terrível história de um caso arquivado de 3.000 anos, um assassinato real e o nosso tesouro número 10. O corpo mumificado de um poderoso e grandioso rei egípcio que foi descoberto em um lugar bastante surpreendente. A trilha começa aqui, na antiga cidade de Luxor, quando coisas bem curiosas começaram a surgir no mercado de antiguidades. Riquezas valiosas dos faraós mais famosos do Egito, mas ninguém sabia de onde vinham. Em 1881, autoridades suspeitaram e investigaram. Eles foram descobertos sendo vendidos por um fazendeiro local, Abd el-Rassul. Ele foi imediatamente levado para interrogatório para responder a algumas perguntas. Sob tortura, Abd el-Rassul revelou a fonte dos tesouros. Ele guiou os investigadores a este penhasco sobre o Vale do Nilo. Naquela época, este local remoto era um lugar totalmente inexplorado. Ele os guiou até este local e a um poço na face do penhasco, que agora é conhecido como TT-320. O suspeito, aterrorizado, disse que uma cabra sua caiu neste buraco e ele desceu para salvá-la. Rassul havia feito uma descoberta verdadeiramente notável. Quando os investigadores desceram pelo poço que tinha 30 metros de profundidade, ninguém estava preparado para o que iriam encontrar. Lá embaixo, havia mais de 40 múmias, e eram faraós, rainhas e outros membros da família real. A história de como chegaram lá é extraordinária. Quase 3.000 anos antes, Pinugem, um sacerdote, descobriu que ladrões saqueavam tumbas no Vale dos Reis e das Rainhas, onde faraós e ricos do Egito eram sepultados. Os ladrões não estavam apenas roubando os tesouros da tumba. Pinugem percebeu que estavam levando os corpos também.
para ele, não era um mero roubo, mas sim profanação. Destruiria suas chances de vida após a morte eterna. Então, ele precisava agir rápido. Impinjun convocou seguidores para uma missão de alto risco. Invadir as tumbas, pegar os corpos reais, contrabandear montanha acima e então escondê-los neste poço. Eles ficaram escondidos aqui, intactos, por quase 3.000 anos, até que a cabra de Abd er-Rassul revelou o esconderijo deles. Hoje, as múmias de faraós encontradas no poço estão todas juntas no Cairo, e é uma visão realmente extraordinária. O que temos aqui é basicamente a lista dos poderosos do Egito Antigo. Muitos grandes faraós estão aqui: Seti I, Ramsés, o Grande e o sacerdote perspicaz que resgatou os corpos há 3.000 anos. Mas um faraó em particular aqui é o número 10 da nossa contagem regressiva. Conheçam o faraó Ramsés III. Ramsés tinha muitos inimigos. Ele lutou contra exércitos invasores do Oriente Médio para defender o Egito. Mas o verdadeiro problema veio de dentro do reino. Sua esposa, a rainha Tie, queria o filho dela no trono. Então, ela tramou um plano para assassinar o marido. Nós sabemos de tudo isso porque está registrado em um papiro que agora está em Turim. E este evento histórico é conhecido como a Conspiração do Harém. Dizem que a conspiração falhou, os conspiradores foram presos e sentenciados à morte, mas o que aconteceu com Ramsés? O papiro não revela, e Ramsés simplesmente desaparece dos livros de história, desencadeando a teoria de que morreu de causas naturais. Por mais de um século, o mistério permaneceu, até que, há alguns anos, um grupo de cientistas forenses realizou uma autópsia e submeteu o faraó morto a uma tomografia computadorizada. Ahmed Samir, curador do Museu Egípcio, ficou chocado com o que encontraram. Há algo na múmia que revele o que houve com Ramsés? Sim. Depois que fiz uma tomografia computadorizada em volta do pescoço dele, encontramos bandagens, como pode ver aqui, e não sabíamos por que essas bandagens eram um pouco mais grossas que as outras. E depois que fiz a tomografia, descobrimos que ele havia sido assassinado com um corte na garganta. Nossa, foi um ferimento mortal. Ele não teria sobrevivido? Não, ele não poderia ter sobrevivido porque o corte foi profundo o suficiente para cortar o pescoço e fazer com que o rei morresse em poucos minutos, depois que o sangue jorrou para fora. Então, isso é realmente surpreendente. Após 3.000 anos, finalmente conseguimos desvendar o segredo sobre a maneira exata pela qual ele foi assassinado. Mas o incrível é que está sempre mudando. Novas histórias, novos capítulos são constantemente escritos. Sem dúvida. Mas a história não termina aí. No esconderijo das múmias, parece que também estava o filho de Ramsés, o príncipe Pentawere, o homem que conspirou para tomar o lugar do pai no trono. Conhecida como múmia que grita, esta múmia indica estrangulamento. Provavelmente enforcado por sua participação na trama. Sabemos que ele estava em desgraça, pois sua múmia foi rudemente envolvida em uma pele de carneiro áspera, em vez do tradicional linho. Então, o filho culpado e seu pai, Ramsés, jazem lado a lado. A múmia de Ramsés III é a 10ª de meus tesouros do Egito, nos lembrando que antigos egípcios tinham vidas reais, cheias de escândalos, tragédia e intriga. Que a ciência moderna está finalmente a permitir-nos contar as suas histórias incríveis, por vezes macabras.
Múmias egípcias são humanas, devem ser tratadas com respeito. O processo de mumificação foi feito para dar às pessoas uma vida imortal, e de certa forma é exatamente isso que acontece. As múmias aqui estão lentamente a revelar os seus segredos, por isso conhecemos detalhes íntimos sobre como viviam os antigos egípcios, e no caso de Ramessés III, exatamente como ele morreu. A seguir, em contagem decrescente, é o número 9. Uma descoberta verdadeiramente brilhante, que trouxe uma língua morta de volta à vida e nos ajudou a decifrar os segredos desta antiga civilização, revelando muito sobre a mesma. Até agora, na nossa contagem decrescente do Top 10, no número 10, conhecemos a múmia de Ramessés III, o faraó brutalmente assassinado. E neste momento, exploramos o delta do Nilo, onde o grande rio Nilo encontra o mar Mediterrâneo. Em busca do número 9 da nossa contagem decrescente de grandes tesouros egípcios. A história começa aqui, com a descoberta de um modesto pedaço de pedra, provavelmente o mais conhecido da história da humanidade. A Pedra de Roseta. Esta laje de rocha mede apenas 1,5 metro de altura, mas a escrita intrincada nela contida nos deu a chave para desvendar os segredos do Antigo Egito. Em 1799, foi descoberta aqui, neste forte que protege Rashid, então conhecida como Roseta. Este forte estava na linha da frente de uma luta pelo poder no Egito, entre os britânicos, os franceses e os turcos do vasto Império Otomano. Uma guarnição francesa recebeu relatos de um exército otomano desembarcando a 30 quilômetros da costa. Este forte era tudo o que se interpunha entre os atacantes e a resplandecente cidade de Roseta. Soldados e engenheiros militares logo se dispuseram a reparar essas muralhas dilapidadas. Enquanto trabalhavam, um oficial francês notou gravuras em várias pedras do forte. Ainda se podem ver algumas aqui, mas houve uma em particular que lhe chamou a atenção. Era uma pedra coberta de hieróglifos egípcios, mas não era apenas isso. Por baixo, havia o que parecia ser uma tradução em grego antigo, um detalhe crucial. Era incrivelmente fascinante. Hieróglifos egípcios eram mistério por 1500 anos. A tradução grega poderia ajudar a decifrar esta língua perdida. Mas antes que pudessem começar a tradução, os franceses sofreram uma derrota esmagadora. E a pedra preciosa caiu nas mãos do vitorioso exército britânico. Enviada para Londres, foi parar ao Museu Britânico. Especialistas internacionais se esforçaram para decifrar os hieróglifos egípcios e explorar seus segredos. Então, o que vemos aqui são duas línguas. Hieróglifos egípcios no topo, grego embaixo, e no meio, uma forma popular do egípcio antigo. Os especialistas começaram por olhar para o grego, que ainda conseguiam ler, e encontraram a palavra Ptolomeu, que sabiam ser o nome de um faraó. O desafio era achar o equivalente egípcio antigo. O que eles fizeram foi procurar nos hieróglifos para encontrar um cartucho. É um objeto em forma de bala, onde o nome do faraó era escrito. Esta foi a primeira palavra lida em hieróglifos egípcios antigos. O primeiro passo para decifrar uma língua que estava morta há 1500 anos. Então, cá embaixo está o nome Ptolomeu em grego e cá em cima em egípcio antigo. Mas foi assim que eles conseguiram decifrá-lo. O que temos então é um quadrado que representa um P, um semicírculo para um T e aquela forma de corda representa um O. O leão é um L, mais abaixo tem um M, e os dois juntos são um Y. Então, aos poucos, isso significou que eles puderam começar a juntar e formar um alfabeto egípcio antigo.
e isso significou que, de repente, eles podiam traduzir o egípcio antigo. Uma língua morta foi trazida de volta à vida, e as paredes dos templos, túmulos, pergaminhos e tesouros do Egito Antigo, todos cobertos de hieróglifos, de repente, podiam falar conosco outra vez. Pela primeira vez, descobrimos segredos íntimos dos faraós. Pudemos aprender sobre assassinatos e casos de amor que moldaram a história do mundo. Mas também ouvimos sobre as pessoas comuns que construíram estes monumentos e pintaram estas paredes. De repente, o Egito Antigo estava repleto de pessoas reais e suas verdadeiras vozes. Nossa compreensão de como os antigos egípcios viveram, amaram, lutaram e morreram foi totalmente revolucionada. A Pedra de Roseta talvez não seja o mais belo ou espetacular dos nossos tesouros, mas sem dúvida é o mais importante. A escrita era poder no Egito Antigo. Então, ao conseguir ler as palavras dos antigos egípcios, podemos realmente entender a vida não apenas dos poderosos, mas também de mulheres e homens comuns. E é por isso que ela merece estar na nossa lista dos 10 maiores tesouros. Redescobrir a leitura dos hieróglifos mudou nossa relação com o Egito. Paredes de templos e túmulos viraram páginas de um livro cheias de mitos e história fabulosa. E em seguida, vamos investigar um tesouro perdido que estava coberto com tantos hieróglifos, que levou 40 anos apenas para copiá-los. Finalmente traduzidos, contavam histórias de incesto e assassinato. E no centro de toda essa trama estava a família da rainha mais renomada do Egito, a incomparável Cleópatra. Para chegar, viajamos mais de 900 quilômetros Nilo acima, até uma cidade no Alto Egito. Para o tesouro de número 8. Se viesse aqui em meados do século XIX, o local pareceria assim. Apenas uma típica e movimentada cidade mercantil egípcia. Mas se você soubesse onde olhar, poderia ter visto uma pista bem intrigante. Apenas a ponta de um imenso portal ornamental que mal se destacava em meio a séculos de areia acumulada. Mas este não era um portão qualquer. Este era um portal que, em tempos, pertenceu à rainha Cleópatra. Isso bastou para atrair exploradores e caçadores de tesouros a Edfu, e então eles começaram a cavar. Levaram 7 anos completos para escavar e revelar este local. E se me acompanharem, compreenderão o porquê. Este é o nosso próximo tesouro, o esplêndido Templo de Edfu. Ele é absolutamente imenso. É um dos maiores templos de todo o Egito e está muito, muito bem preservado. Está em um estado fantástico, por uma razão muito específica. Foi abandonado ainda relativamente novo, com poucas centenas de anos. E lentamente foi soterrado pela areia do deserto. E uma cidade, cujos restos vêm lá, foi construída por cima, mantendo seus segredos seguros. Este templo esplêndido foi construído por uma única família real, os Ptolomeus, que governaram o Egito do século IV a.C. até a última e mais famosa da dinastia, Cleópatra. O edifício inteiro narra a história da rainha e sua família, por meio das palavras e imagens gravadas nas paredes de pedra. Este portão foi construído pelo pai de Cleópatra, Ptolomeu. Podem vê-lo ali. Mostrado graficamente matando seus inimigos e sacrificando prisioneiros. Mas os inimigos de Ptolomeu não eram todos estrangeiros.
Sua própria filha, a irmã mais velha de Cleópatra, liderou uma rebelião armada contra ele, que foi brutalmente esmagada. Ele a mandou matar, deixando a pequena Cleópatra como sua herdeira. Com uma família assim, para Cleópatra, este templo não simbolizava a harmonia real, mas sim um ninho de cobras. Geração após geração de membros da família próxima se engajava num jogo mortal de intriga, assassinato e incesto. É ilegal e tabu hoje, mas para os faraós era completamente normal. A realeza acreditava firmemente possuir um sangue divino e puro que jamais deveria ser contaminado pelo sangue de meros mortais. Porém, esses laços incestuosos, com frequência, criavam mais problemas do que soluções. Os pais de Cleópatra eram provavelmente irmãos, e a família era uma teia viciosa de alianças e rivalidades pessoais, uma sangrenta novela egípcia antiga. Na verdade, desses 12 ancestrais de Cleópatra, todos tiveram um casamento incestuoso e pelo menos 7 tiveram um fim trágico. Quando Cleópatra assumiu o trono em 51 a.C., herdou um legado familiar complicado. Mas também este deslumbrante templo de Edfu, uma base de poder familiar. Em seu apogeu, este lugar teria sido uma verdadeira explosão de cores. Dizem-nos que havia mastros de 40 metros de altura, feitos de cedro do Líbano, com bandeiras tremulando no topo, e muitas das superfícies eram decoradas com cobre polido. Não consigo deixar de imaginar como teria sido se Cleópatra tivesse andado por aqui. Havia um aviário para falcões e uma fábrica de perfumes enchendo o ar com aromas maravilhosos. Meu Deus, devia ser a visão mais incrível. Mas por trás de toda essa glória sensual, a novela macabra e sangrenta continuava. O principal rival de Cleópatra ao trono era seu marido, Ptolomeu XIII, que também era, como de costume, seu irmão mais novo. Começaram como co-governantes, mas a rivalidade entre irmãos virou guerra aberta. Cleópatra finalmente venceu, mas apenas com a ajuda de um certo general romano chamado Júlio César. Esses dois formavam o casal poderoso do mundo antigo, e o resultado do caso amoroso deles está escondido bem aqui. Este é quase certamente Cesarião. Ele era filho de Júlio César e Cleópatra, e o fruto de seu célebre caso de amor. Quando o menino tinha só 3 anos, seu pai, Júlio César, foi assassinado. Cleópatra tentou sobreviver se envolvendo com outros generais romanos, mas nem mesmo o Egito foi capaz de fazer frente ao poder de Roma. Logo, o imperador Augusto derrubaria seu reino, sendo o primeiro governante romano do Egito. Em desespero, Cleópatra tirou a própria vida. Ninguém estava seguro, nem mesmo seu filho. Cesarião foi outro que teve um fim violento. Os assassinos de Augusto o perseguiram até Alexandria, onde foi estrangulado até a morte. A era dos verdadeiros faraós do Egito tinha acabado, e Roma apertou seu controle sobre esta gloriosa civilização. O templo de Edfu está na lista dos 10 maiores tesouros, não só por ser impressionante, mas por guardar os segredos de família de uma das mulheres mais poderosas da história. E pistas para o fim sangrento e trágico da outrora grandiosa civilização egípcia. O que vem a seguir? Chegamos ao número 7 da nossa contagem regressiva. É um dos monumentos mais icônicos e misteriosos de todo o Egito Antigo. Estou em busca dos meus 10 maiores tesouros, revelando os segredos das minhas maravilhas favoritas do Egito Antigo.
E ainda há muito mais por vir, pode ter certeza. Perto da capital do Egito, Cairo, fica um dos tesouros mais famosos do Egito. É o nosso tesouro número 7. Tem mais de 73 metros de comprimento e 21 de altura. Metade leão, metade homem, ela irradia mistério. No número 7 da nossa lista de tesouros está a Grande Esfinge de Gizé. A esfinge fica na entrada de um dos pontos turísticos mais movimentados do mundo. O Platô de Gizé, famoso por suas pirâmides enormes e impressionantes. Mas mesmo neste cenário épico, a esfinge é a atração principal. Eu sempre acho a dimensão desta criatura incrível, absolutamente impressionante. Foi a maior escultura criada no Egito Antigo e ainda hoje é uma das maiores do mundo. Mas não era óbvio quando exploradores a encontraram. A estátua gigante estava enterrada até o pescoço na areia. Tudo o que eles conseguiam ver era uma enorme cabeça de pedra. Eles ficaram perplexos. Mas, ao removerem a areia, puderam admirar a esfinge em sua glória impressionante. É uma cabeça e ombros humanos combinados com o corpo de um leão. Mais alta que um edifício de 6 andares. A esfinge foi construída em escala colossal porque tinha uma tarefa incrivelmente importante a desempenhar. Basicamente, ser um cão de guarda gigante esculpida na rocha para vigiar o faraó enterrado na pirâmide logo atrás. A egiptóloga Claire Mallison adora esta escultura incrível. Para nós, é muito estranho ser metade animal, metade humano, mas isso seria completamente normal na mente dos antigos egípcios. Sim, com a esfinge de corpo de leão, o faraó assume mais os atributos leoninos. A ferocidade, a imponência, a força do leão em si. Por que nos importarmos com este monumento? O que a esfinge revela sobre os antigos egípcios? Ela realmente resume a ambição dos antigos egípcios. Jamais fizeram algo pela metade. De jeito nenhum. Gerações de antigos egípcios passaram a respeitar e temer essa criatura de outro mundo, acreditando de fato em seus poderes sobrenaturais. E o fascínio pela esfinge não dá sinal de que vai diminuir. Arqueólogos estão investigando debaixo da estátua, pois há indícios tentadores de que a esfinge se encontra bem em cima de uma antiga rede de câmaras e túneis. Um buraco profundo, geralmente oculto e perto da cauda da esfinge, estaria conectado a uma câmara maior. E há outro menor bem na frente, debaixo das patas. A verdade é que nós não temos a mínima ideia para que elas foram usadas, mas é um mistério que os pesquisadores estão tentando solucionar. E alguns esperam que túneis escondidos nos levem a novos tesouros não descobertos. A esfinge merece estar na nossa contagem dos 10 maiores tesouros por sua história de vida incrível. Ela começa como um cão de guarda monumental, vigiando o túmulo de um faraó. Ela passou a ser adorada como um deus com poderes sobrenaturais e atualmente é a guardiã dos segredos do Egito Antigo. Para o próximo tesouro, é preciso viajar centenas de quilômetros de Gizé, cruzando o deserto egípcio, até a distante fronteira sul do Egito. Mas é uma jornada que vale cada momento para o número 6 da contagem regressiva dos 10 maiores tesouros. É uma paisagem selvagem e remota, e pode-se pensar que não há muito a ver. Quer dizer, certamente nada na escala dos monumentos que já vimos, mas na verdade, além do deserto, há algo verdadeiramente espetacular. É o lugar mais extraordinário com uma história extraordinária, porque foi construído não uma, mas 2 vezes.
Quando você finalmente chega aqui em Abu Simbel, é impossível não se sentir maravilhado. Este templo foi construído por Ramessés II, que foi provavelmente o maior de todos os faraós egípcios. Ele governou por impressionantes 66 anos, um dos reinados mais longos da história. E realmente como ele amava construir. Todo este templo é, na verdade, um monumento ao seu reinado. E aqui, além da fronteira sul, ele também está emitindo um aviso poderoso aos povos vizinhos. Há apenas uma mensagem predominante neste templo. Ele está dizendo: eu estou no comando, não se meta comigo. Este é o ego de Ramessés, construído em pedra, e nos deixou com o lugar mais inspirador. As paredes do templo exibem imagens ferozes do faraó vencendo seus inimigos. Mas há 2 templos em Abu Simbel e tenho um carinho especial pelo outro. Vou te mostrar o porquê. O segundo templo aqui revela outro lado muito mais gentil de Ramessés. Foi construído em honra de sua esposa favorita, Nefertari. Nefertari significa bela companheira. Ramessés a descreveu como a mulher para quem o sol nasce e construiu este templo, esta morada divina, em homenagem à esposa que ele tanto amava. Adoro este lugar, mas houve um ponto em que tudo poderia ter sido perdido. Perdoar-se-ia por pensar que estas estátuas gigantes estão aqui há milênios, mas estaria enganado. Hoje, Abu Simbel fica ao lado de um dos maiores lagos artificiais do mundo, o Lago Nasser. Nos anos 60, o governo planejou erguer uma represa gigante para criar o enorme lago. Mas havia um problema. Os milhares de quilômetros de terra a ser inundada incluíam o local dos templos. Os templos de Ramessés teriam que ser movidos para sobreviverem. Então, uma equipe de arqueólogos e engenheiros trabalhou contra o tempo para desmontar os templos e transportá-los. 200 metros para um terreno mais alto e seguro. Lá, eles os remontaram minuciosamente, bloco por bloco, com grande esforço. Todo o processo durou 4 anos inteiros. Entretanto, havia um novo desafio. No seu local de origem, os templos foram construídos na encosta de uma montanha. Então, os engenheiros não tiveram apenas que mover os templos. Eles tiveram que construir uma nova montanha. Hoje, uma porta discreta na lateral da colina é a única pista visível para este feito verdadeiramente incrível. Como historiadora, investigo passagens secretas, mas me prometeram algo especial aqui. Graças a Abd al-Monem Said, o diretor regional de antiguidades, estou recebendo um acesso raro a este lugar extraordinário, bem no interior da Montanha do Templo. Incrível, é extraordinário. Podemos subir mais? Porte, Avolo, no mesmo. adorei. O que de fora aparenta ser uma montanha desértica, surpreendentemente, por dentro, descobre-se completamente oco. Esta cúpula oca é tão imensa que caberiam 5 ônibus de 2 andares embaixo dela. Isso é verdadeiramente notável. Dê uma olhada daqui.
Pois estando lá dentro, você não faz a menor ideia. Chega-se aqui e parece uma construção futurista. Você nunca sente, quando está dentro do grande templo, que aquele templo foi movido, que o templo foi escavado, ou que isso era, uma cúpula de concreto feita pelo homem. Incrível! Que projeto enorme deve ter sido. Vou dizer o que adoro. Ramsés nunca fez nada pela metade. Ele gostava de projetos grandiosos. O que Ramsés II acharia de tudo isso? Se ele soubesse de algo tão grande, com certeza ficaria ainda mais feliz. Sim, exatamente. Ele aprovaria a escala. Devia ser a cúpula de Ramsés. Sim, hoje em dia sim. A grande cúpula de Ramsés. Incrível. Grata por me trazer aqui. É um verdadeiro privilégio estar aqui. E é fascinante como o futuro está ajudando a preservar o passado, não é mesmo? Exato. Abu Simbel, um dos maiores tesouros do Egito, merece estar na contagem regressiva. Foi verdadeiramente notável quando construído, e sua mudança e reconstrução o tornam duplamente extraordinário. Este lugar, é um verdadeiro testemunho do poder da engenhosidade humana ao longo de todos os séculos. A seguir, na contagem dos 10 maiores tesouros do Egito, chegamos aos meus 5 melhores. Não é um palácio comum. Este é um palácio dos mortos. Meu próximo tesouro é verdadeiramente espetacular. No entanto, ele guarda um segredo mortal. No deserto implacável, perto do Cairo, o número 5 em nossa contagem é uma cidade egípcia dos mortos. Este é o incrível sítio de Saqqara, um tesouro arqueológico dominado pela brilhante pirâmide de degraus. Talvez não pareça tão impressionante agora, mas as aparências podem enganar. A pirâmide de degraus é revolucionária. A primeira pirâmide do mundo, 150 anos mais antiga que a Esfinge e a famosa Grande Pirâmide de Gizé. Não é o que está acima do solo que eleva Saqqara à nossa lista de tesouros, mas sim o que está debaixo dos meus pés, pois aqui embaixo existe um mundo subterrâneo completo. E não somente isso, mas aqui existem de fato milhares, possivelmente até milhões, de corpos mumificados. Este é o local de descanso final de 16 dos primeiros faraós do Egito. Contudo, também serviu como um cemitério para rainhas, nobres e egípcios comuns ao longo de 3.000 anos. Tantas múmias aqui, Saqqara se tornou a maior cidade dos mortos do Egito, estendendo-se por mais de 10 quilômetros quadrados. Todas essas múmias já são notáveis o suficiente, mas os arqueólogos também descobriram outra coisa. Não há apenas humanos escondidos aqui. Mas também animais, em números que desafiam a crença e são inacreditáveis. 8 milhões de cães mumificados numa vala comum, uma única vala. 4 milhões de ibis em outra. A necrópole também abrigava gatos, babuínos, crocodilos, peixes e bem o que eram os outros é um mistério. Mumificavam e enterravam os animais como presentes aos deuses, esperando que suas preces fossem atendidas. E há uma tumba particular aqui que esconde algo realmente extraordinário, que para mim supera a estranheza de todas as outras coisas. Quando veio à luz pela primeira vez, há 150 anos, foi uma descoberta verdadeiramente sensacional. Em meados do século XIX, o arqueólogo francês Auguste Mariette descobriu uma pista promissora, uma esfinge na areia.
Intrigado, ele e sua equipe começaram a cavar e, em pouco tempo, encontraram uma segunda esfinge, depois uma terceira, até haver mais de 100 delas enfileiradas ao longo de uma grande estrada. Todas elas levavam a este local aqui. Mariette passou meses limpando o caminho, enviando as esfinges para Paris, e em 12 de novembro de 1851, ele finalmente chegou a uma misteriosa entrada subterrânea. Isso já era bastante emocionante, mas nada poderia tê-lo preparado para o que ele encontraria aqui, nas profundezas. As esfinges o levaram a um labirinto de passagens subterrâneas esculpidas profundamente na rocha. Imagine como deve ter sido ser o primeiro a explorar aqui, quando tudo que se tinha eram tochas flamejantes ou luz de lamparina, sem ideia do que havia na próxima esquina. Existem centenas de metros de túneis construídos com o propósito de criar algo verdadeiramente incrível. Isto é um palácio subterrâneo, e não é um palácio qualquer. É verdadeiramente um palácio dos mortos. O que você está vendo aqui é o caixão mais enorme de todos. É feito de granito sólido e pesa cerca de 90 toneladas. Então, você tem que se perguntar, que tipo de criatura seria enterrada num lugar como este? Os arqueólogos nunca tinham visto nada parecido e estavam desesperados para descobrir o que estava escondido lá dentro. Todos os caixões tinham sido roubados, mas então eles perceberam que havia um intacto. A equipe então utilizou dinamite para forçar a abertura do caixão e o que eles descobriram lá dentro foi um enorme touro mumificado. Eles perceberam que os antigos egípcios construíram esses caixões enormes e este local inteiro como um cemitério subterrâneo, para enormes touros premiados que eram reverenciados e considerados sagrados. Os touros eram adorados pelos egípcios, que os viam como seres sobrenaturais com poderes mágicos. Em vida, cada touro tinha um estilo de vida 5 estrelas. Ele recebia uma dieta especial e tinha até seu próprio harém de vacas. E após a morte, era sepultado com toda a pompa e circunstância de um faraó, tal qual um rei. No total, existem 24 desses caixões de pedra monstruosos. Imagine o esforço sobre-humano para trazê-los até aqui. E com apenas uma fração da Cidade dos Mortos de Saqqara escavada até agora, quem sabe o que mais poderá ser descoberto depois? O sítio de Saqqara é ricamente brilhante e lindamente bizarro, e por isso é um dos nossos 10 maiores tesouros. Este era um lugar onde o mundo dos mortos era tão importante quanto o mundo dos vivos. E é um lembrete fantástico de que, embora os egípcios antigos sejam como nós, eles frequentemente faziam coisas, francamente, bem estranhas. Por isso, amo este lugar e eles. Da próxima vez, farei a contagem regressiva dos meus 4 finalistas. Ah, meu! Olha isso! Olhem para isto. É extraordinário aqui embaixo. Enquanto revelamos o meu maior tesouro, o meu principal tesouro do Egito. Isto é verdadeiramente especial. Eu vou valorizá-lo.